Boa noite, amigos. Estamos no ar com o programa Debate Bola, com a mesa redonda aqui, os nossos convidados, né, e os nossos integrantes da TV, da Erto, o Ednei e também o Jadson, nosso diretor aqui. Todos hoje que fazemos parte dessa mesa redonda aqui para debatermos o esporte local, regional e o esporte estadual e nacional. E começamos falando do esporte local. Tivemos aí o término do campeonato municipal da Erto. O campeonato municipal foi dentro das expectativas, daquilo que você esperava, o término do campeonato, com a finalização entre Ribeirãozinho e o time do BFC? Tuíba, quero parabenizar a prefeitura, né, que organizou esse campeonato. A gente sabe que há um bom tempo os jogadores, eles almejavam por esse campeonato, né? Foi um bom campeonato que a gente sabe que infelizmente há as falhas, mas tudo ocorreu conforme o esperado, né? A gente pôde ver que as duas equipes começaram não tão bem no campeonato, né? Inclusive se classificaram em terceiro, mas como tinha um bom elenco, eles chegaram ao êxito, né? Que foi a final e consagrou o time do Ribeirãozinho como campeão. Dinei, para você foi assim uma surpresa o Ribeirãozinho ser campeão, ou pelo que foi visto durante o desenvolvimento do campeonato, o Ribeirãozinho mereceu ser campeão? Olha, a trajetória do Ribeirãozinho no campeonato não foi fácil, mas nos bastidores iniciais, na formação das equipes para o campeonato municipal, o Ribeirãozinho sempre aparecia como favorito. Ribeirãozinho, Diamantina era o favorito também, junto com Juventude, BFC. Esses seriam os 4 times favoritos ao título, no qual desses 4 favoritos prevaleceu o Ribeirãozinho, mas na montagem do elenco para o campeonato já se falava que o Ribeirãozinho seria uma equipe forte, por ter uma base do Porto, né, que não existe mais Porto e passou a ser Ribeirãozinho, mas com a base ainda do Porto, e sempre falava que dizia o seguinte: é um time que vai chegar para ser campeão, estão montando um time para ser campeão. Teve seus tropeços no início do campeonato, mas depois conseguiram se reerguer e chegar ao título. Jadson, você que acompanhou mais as equipes do Ribeirãozinho, algumas partidas que, no caso, nós não podemos estar presentes, estávamos aqui, e você foi a pessoa que mais acompanhou as equipes do Ribeirãozinho, principalmente nos jogos da sede. Foi para você realmente uma expectativa a chegada do Ribeirãozinho, ou você ficou surpreso com o Ribeirãozinho chegando à final? Você achava que tinha outras equipes que poderiam ser finalistas em vez do Ribeirãozinho? Bom, Trio, para falar a verdade, o Ribeirãozinho passou a ser favorito depois daquele mega jogo que foi, diga-se de passagem, o jogo de sua estreia na nossa emissora, né? Que foi o jogo contra a equipe do Juventude. Ali o Ribeirãozinho veio forte, tinha classificado em terceiro no grupo lá da sede, e o time do Juventude tinha classificado em segundo. Favoritismo, é claro, estava com o time que tinha se classificado melhor. E aí eu não sei por qual razão ou circunstância eles foram classificados só em terceiro na chave deles, mas eles vieram forte aí, conseguiram eliminar a forte equipe do Juventude, e aí vieram para a semifinal muito forte, foram crescendo na competição, e isso é que é o importante, Tuíba. O importante não é começar bem o campeonato, o importante é ir evoluindo. Chegar, né? Chegar bem, né? Chegar para decidir. Evoluindo dentro da competição, e foi o que a equipe do Ribeirãozinho fez, né? E pegou a equipe do Caxias, 2 jogos muito, muito difíceis, né? E aí quando chegou na final, eles começaram perdendo, mas pegaram o primeiro gol com 2 minutos de jogo, né? Mas eles, em momento algum, eles se abateram, botaram a bola no chão, cabeça no lugar e conseguiram o empate. E nos pênaltis, né, mostraram competência e foram campeões. Para mim não há surpresa nenhuma, porque a qualidade da equipe do Ribeirãozinho é enorme, né? Uma qualidade muito grande, bons jogadores. O Marcelo, experientíssimo, organizava o time, e os outros jogadores obedeciam o que o Marcelo falava, e deu nisso, né? Jogadores focados e o título mais uma vez para a equipe do Ribeirãozinho. Vocês acham que, no caso, houve assim um excesso de confiança por parte do BFC de alguns jogadores, né, já achar que
por ter ficado o Ribeirãozinho, seria fácil a questão da conquista do título ou não para vocês? O que foi assim para vocês nessa situação aí, da questão de confiança das duas equipes? E principalmente do BFC. Olha, eu andei falando um pouco que esse campeonato municipal de 2015, ele foi o campeonato muita falação, entendeu? Falaram-se muito das equipes, falaram dos adversários, falaram do favoritismo. Então esse, para mim, eu analisei como o campeonato da falação, porque falaram demais e jogaram de menos. Dinei, o Diamantina, por exemplo, ele foi assim uma equipe que para você não gerou assim a expectativa que você esperava. Eu, por exemplo, eu achava, Jackson, Daerto, que o Diamantina fosse uma das equipes que iria despontar no campeonato. Até pelo elenco que tinha, né, Matheus? Isso, exatamente, pelo elenco que tinha, né? Recheado de estrelas. Eu mesmo esperava que apresentasse melhor, assim, tivesse mais chegado ao time do Diamantina. O que tu acha que não deu certo, Dinei, no time do Diamantina, assim? Eu acho que o Diamantina, olhando assim, parece que faltou um pouco de organização dentro do time, porque o time tinha umas peças boas, entendeu? Um elenco excelente. Era o time de chegada, era o time favorito. Foi uma das primeiras equipes que começou a sair atrás de jogadores, contratar jogadores, e aí de repente... Foi onde gerou uma grande polêmica, Isso. contratou jogador Depois saiu, os jogadores não entendeu? afirmaram o contrato, Isso. né? Mas eu não sei, porque material humano, em termos de jogadores, o Diamantino estava bem montado. Agora eu não sei o que aconteceu que não despontou, entendeu? E vários jogadores, inclusive um dos melhores jogadores aqui do nosso município estavam jogando junto com o Diamantina. Veio o pessoal Tinha ex-profissional do também, estavam lá, né, jogando isso. no time. E aí eu não sei, falta, não sei. De repente eu posso achar que foi organização, falta organização no elenco. É como o Dinei falou, né, Tuíba? É uma coisa que, para um time chegar, não pode ter só atletas bons, um bom elenco, tudo. Mas precisa a organização. Né? Então precisa montar o grupo, sim, um grupo bom, forte, que o Diamantina fez isso, mas precisa o principal, a organização do time. Né? A gente viu que infelizmente a gente não pôde acompanhar diretamente a equipe, mas ele não está participando das quartas de final, melhor dizendo, foi uma surpresa. Né? E a gente pode notar no grupo A, que foi o grupo do Ribeirãozinho, foi um grupo que chegou todo bagunçado, podemos dizer assim, na classificação. As classificações né? foram definidas nos finais, né? Por quê? Nas últimas Quem partidas. classificou em segundo? Isso. Foi o time da Palmares, que se a gente fosse colocar no papel, seria talvez o quarto ou terceiro. Né? E o Diamantino estaria. E Vila Edinho classificou, que talvez foi um time... Vila Eurico. Melhor, exatamente, Jackson. Foi uma equipe que talvez entrou só por entrar, né? Mas é aquela coisa, talvez eles se organizaram e chegaram pelo menos à classificação, né? E uma outra coisa também, a gente viu o grupo aqui, do grupo B, que foi no Bananal, a gente viu que estava nos conformes. É um grupo equilibrado aqui, bem diferente, né? Porque a classificação, né? Que as equipes, todas elas tinham uma estrutura, não dizendo que as outras equipes não eram boas, mas o grupo, a chave aqui do Bananal era uma chave mais equilibrada, porque até nas oitavas de finais a gente viu que estavam as equipes disputando ali uma provável classificação para que fossem definido uma semifinal entre Bananal aqui. Exatamente. A gente viu isso. Mas no caso, nas últimas partidas, como foi o caso do Ribeirãozinho, o Jadson falou agora há pouco, aquela partida do Ribeirãozinho contra o time do Juventude, né, ali foi realmente aonde o Ribeirãozinho mostrou realmente que estava para chegar. E eu sempre falo o seguinte, que todas as equipes, quando elas chegam nas finais, elas crescem muito, porque os jogadores acabam colocando aquilo ali na cabeça. Já chegamos até aqui, nós vamos agora para frente, o que vier para a gente é lucro. Aí entra a parte do coração, na ponta da chuteira, toda a vontade ali, e vai todo mundo com tudo mesmo para cima. Não tem esse negócio não. O negócio é pesado. Bartolomeu, só um instante aqui.
antes que conclua o raciocínio, nós já temos internautas online aqui querendo fazer perguntas. Certo. Assim que puder, você já pode direcionar aqui que a gente irá fazer as certo. perguntas. E nós iremos responder as perguntas aqui. Estamos aqui com o Daeto, estamos com o Dinei, eu também aqui, o Jadson. A gente vai estar respondendo todas as colocações aí dos nossos ouvintes. E nós queremos aqui agradecer a todos por estarem ligados aí, ouvindo o nosso programa, e a gente agradece de todo o coração aí por a sintonia de todo mundo, tá certo? Continuando aqui o debate bola pela TV Bananal, TV e Rádio Bananal, a gente está no programa fazendo o debate bola, discutindo aqui os assuntos do campeonato. Nessa primeira parte aqui a gente está falando do como foi o desenvolver do campeonato municipal. E a gente vai mudar agora um pouco aqui o foco, mas voltando aqui uma perguntinha aqui vamos lá. Do nosso telespectador, né, o Filho, o Oswaldo Filho, ele pergunta aqui ainda sobre essa final, né? O que no caso aqui, o que faltou para o BFC chegar ao objetivo que é ser campeão? Ele faz essa perguntinha aqui, o Filho, né? Olha, inclusive é um dos parceiros aí da gente que está também de certa forma ligado à presidência do UFC. Também. A gente agradece e eu mando um abraço pro Filho, é um cara assim, além de fazer parte da diretoria do UFC, é um cara também amigo, um cara que a gente manda esse abraço aí todo especial para ele. Olha, eu vou fazer a minha primeira colocação, depois vocês podem fazer também as colocações de vocês. Olha, respondendo pro Filho, no meu ponto de vista, eu acho o seguinte, que o time do BFC faltou mais empenho durante o jogo. Não estou dizendo que o time não teve empenho, mas no jogo da partida final, eu vi o time do BFC totalmente diferente, alguns jogadores muito assim, além do que eles podem render dentro do campo, no meu ponto de vista, tá? A gente teve a oportunidade de fazer o jogo lá e eu vi isso, tá? Não sei a opinião de vocês vão dar as opiniões de vocês, mas eu vi realmente que alguns jogadores do BFC não jogaram o que realmente eles podem jogar. Que a gente sabe que eles produzem muito mais. A não ser que o que a gente colocou agora há pouco aqui, houvessem também algum excesso de confiança, bem colocado isso aqui, confiança de achar que iam chegar lá e iam ganhar. Mas eu sempre falei o seguinte, até no dia que a gente fez o programa com o Zé Mauro aqui, a gente falou que as mesmas dificuldades que o time do BFC ia ter da estatura física do campo, o time do Ribeirãozinho também ia ter, porque o Ribeirãozinho pediu até para fazer jogos aqui, né? A gente viu que eles pediram para fazer jogos aqui e as mesmas dificuldades as duas equipes iam sentir. Agora, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que alguns jogadores faltaram se doar mais para a equipe, faltou mais determinação. E a gente sabe que tem jogadores ali que jogam mais, são mais produtivos e não renderam realmente o que deveria render dentro da partida. Entrando no teu raciocínio, Tuíba, a gente pode notar que algumas peças importantes do grupo não estavam bem no momento da partida, né? É tão tal que o Ribeirãozinho pressionou muito. Não desmerecendo o time do Ribeirãozinho, porque jogaram demais, né? Como o Jades comentou no início, levou o gol aos 2 minutos do primeiro tempo, mas não se abateu, né? É como se tivesse 0 a 0 ainda, então eles começaram a cadenciar o jogo, de uma certa forma que o jogo estava prevalecendo para eles, né? Eles aproveitaram o momento ali, foram para cima, né? Tanto é que a gente viu que no segundo tempo, o time do BFC não teve o meio de campo, perdeu o meio de campo. E nas substituições que foram feitas, algumas substituições, a gente viu que a equipe caiu de rendimento. Ela caiu de rendimento. Foi notório ali que a gente viu, na hora que foram colocadas algumas substituições, o meio de campo do BFC não estava bem. Na verdade, não existiu o meio campo do BFC, era só zaga e 2 atacantes isolados. Tanto é que a bola batia e voltava, né? O Nailson não estava bem, por exemplo, né? Pode-se citar que o Nailson não teve bem, o Galciaro estava bem, mas estava jogando pelo lado esquerdo. E quando foi substituído, essa substituição, exatamente ali, aí cresceu muito aquele lado, aquele setor ali, o Olívio entrou muito por aquele lado ali,
e jogou bastante por aquele setor. Tanto é que a gente vê, teve momentos ali que a equipe do Ribeirãozinho teve 3 escanteios seguidos pelo lado direito, né? Naquele setor ali do lado direito. A gente viu que realmente foi isso que aconteceu. E há também de se ressaltar que a equipe do Ribeirãozinho jogou demais, né? Jogou As demais. peças importantes, né? A espinha dorsal do time foi quem fez a diferença também naquele jogo, né? Diferente do BFC, que as peças importantes poderiam aparecer, mas infelizmente não apareceram. Então, no caso desse, quando está ruim, aí faltou o quê? Faltou o coração, como você mesmo falou, né? O espírito de garra da equipe, que infelizmente não houve, né? O time tinha a capacidade de conquistar, de fazer um jogo mais bonito, mas devido a a gente não sabe o que, a questão interna no vestiário, porque às vezes o que é falado no vestiário atrapalha no decorrer do jogo. Né? Isso, às vezes o jogador também pode ter sido também a questão da responsabilidade, os jogadores sentir muito a questão da pressão, da responsabilidade de ganhar, de ser vencedores para serem campeão do título, mas eu até citei no programa que a gente fez aqui, que a gente fez na semana que antecedeu o jogo, eu falei alguns setores do time do Ribeirãozinho que seriam setores que eram setores falhos e aconteceram exatamente. Eu citei no caso do Thiaguinho, que era um jogador que jogava muito apoiando, e foi o que aconteceu. Ali na partida a gente viu que o Thiaguinho foi um dos melhores jogadores do Ribeirãozinho. Foi um dos melhores. E ele jogou o tempo todo apoiando ali por aquele lado esquerdo, juntamente com o Lancaster também, que caía por aquele setor, né? E o time do BFC não estava conseguindo parar aquele lado ali, aquela jogada ali. Aí ficou, o Nailson não se apresentou bem, o Francildo saiu muito para o lado esquerdo também, não estava fechando aquele setor de meio de campo ali. Que estava necessitando, aí Exatamente. Lá, né? As jogadas estavam ali e aí ele não saiu para aquele lado ali para fazer a cobertura e o time do Ribeirãozinho acabou levando a melhor. O Marcelo, ele chamou muita responsabilidade naquele dia para ele, foi assim um jogador que ele chamou bastante o jogo para ele. Aquele Guilherme não jogou, não fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo ele cresceu bastante, né? Também a gente tem que ver isso. Ele cresceu muito no segundo tempo, né? O Olívio, pelo aquele lado direito, que eu sempre falei que o Olívio ele entra como um meio de campo ali, mas é falso. Ele sempre fica fazendo aquela função de ala direita. E foi o mesmo tipo que ele fez. Flutuando naquele setor. Fez exatamente ali. Enquanto o Galciário estava naquele setor ali, fazendo aquela marcação por aquele lado ali, não houve o avanço do Olívio. Mas a partir do momento que o Galciário saiu ali, aí aquele setor ficou vago. Tanto é que saiu por aquele lado ali o Olívio e saía também por aquele setor ali o atacante lá, o Cícero, caía também por aquele setor. E aí a coisa ficou muito complicada ali, e sem contar que o goleiro Bebeto, que foi assim, né, destaque, pegou muito nas duas partidas, na partida aqui, da primeira partida, no caso aqui, na partida contra da semifinal, ele pegou bastante, e lá no Ribeirãozinho, novamente, ele foi assim, um jogador que brilhou bastante. Teve méritos para ganhar como o melhor goleiro, né? Exatamente. Virou no final do campeonato, como diria, São Bebeto. Da semifinal em diante virou São Bebeto. E a respeito do jogo do BFC e Ribeirãozinho, a gente pegou uma conversa do Robério no intervalo do primeiro e do segundo tempo, onde ele falou que a bola não estava chegando com qualidade, e sim só a bola alçada, fazendo assim, cansando os atacantes. Foi o que ele disse: a gente perdeu o meio de campo e só estão cansando a gente, né, os atacantes. Cansando. Bola longa, o atacante corre e não dá conta, e fica cansado. No intervalo, teve a substituição do Colocado Fernando, né? Isso. Só que aí é o seguinte: ganhou velocidade, mas perdeu qualidade. Perdeu marcação, exatamente. Isso. Marcação e bola de chegada lá no ataque. Depois, continua o mesmo posicionamento. Entrou o Anderson no lugar do Roberto, onde ficou isolado. O Anderson num lado e o Cadu no outro. Exatamente. E não chegava. E o Fernando também, que estava fazendo o mesmo setor do Anderson pelo lado direito. Isso. Ali. E ali foi onde o time do BFC perdeu. Perdeu o meio de campo. Perdeu o meio de campo, como o Roberto falou,
a bola não chegava com qualidade, que essa bola deveria chegar, e foi o que a gente iniciou aqui os comentários na pergunta do filho aqui, a gente falou exatamente isso. O meio de campo do BFC não mostrou a qualidade que tem, que era para realmente fazer com que essa bola chegasse até o Robério para finalizar, ou o Cabeludo que estava no ataque. Depois entrou o Anderson e entrou o Fernando, mas foram jogadores que ficaram abertos pelos lados. O Roberto fez uma leitura exata do que aconteceu. E a gente está falando também aqui, em cima, foi exatamente o que a gente viu. Nós estávamos ali também fora e o que a gente viu realmente foi isso. Para a pergunta do filho aí, foi exatamente uma boa pergunta. Infelizmente foi o que a gente viu. E a leitura do jogo, o que a gente percebeu, foi isso. E infelizmente o treinador Gilberto, ele foi infeliz nessa mudança. Não sei, a gente não sabe o motivo da saída do Galciário. Eu até também, no meu caso, eu traria ali, em vez de tirar o Galciário, porque o Galciário estava fazendo ali uma espécie de uma cobertura pelo lado esquerdo ali, né? Eu acho que era até pela questão do avanço do Olívio, né? Não sei se foi isso que foi falado com o Gilberto, mas se no meu ponto de vista, eu traria o Galciário para o meio ali, porque é um jogador que tem um passe bom, né? Consegue fazer lançamentos com facilidade para as fugidas dos atacantes, né? Que ele fez isso aqui, prova é que no jogo aqui contra o União São João, ele jogou no meio. Ele jogou no meio essa função, né? Saiu fazendo essa função e toda hora a bola estava chegando no ataque. Né? Toda hora a bola estava chegando no ataque. Eu não sei por que houve essa questão da mudança tática do time do BFC lá no jogo do Ribeirãozinho. No caso, esse posicionamento tático, melhor dizendo, dele, preso à esquerda, atrapalhou muito a equipe do BFC, né? E poderia, como no caso, ele teve que ser substituído, ali teria que me povoar um pouco mais, porque o meio de campo estava perdido, né? O Roberto, como o Roberto comentou, estava aquele lançamento. Se aparece o meio campo ali, talvez seria um jogo um pouco melhor para o BFC, né? E eu até digo que o jogo em si foi uma derrota para o time do Ribeirãozinho, pelo que estava acontecendo, pelo jogo, né? Porque foram para os pênaltis e ele se sagrou campeão nos pênaltis. Mas no jogo teve mais oportunidades para ganhar o jogo, né? Mereceu ganhar no jogo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala assim, o BFC, o Roguice, aquilo. Mas também havendo de ressaltar o que o Lancaster Júnior fez nesse jogo, o que o senhor de Thiaguinho fez nesse jogo. Tem méritos aqui. O Guilherme no segundo tempo, como o Tuíbo falou, no primeiro tempo foi bem apagado, o Guilherme no segundo, o Marcelo, o Cícero, todo mundo se doou. Esses meninos do Ribeirãozinho jogaram a vida deles. E é o que o Tuíbo falou, faltou o BFC também dar o mesmo empenho do Ribeirãozinho, né? A mesma vontade, aquela vontade de ganhar. Fez o gol, pronto, trancou as portas, se acomodou, tentou segurar e não foi bem assim, quase que perde ainda no jogo, né? Assim, o Marquinhos estava acompanhando a equipe do UFC e o que ficou assim um pouco sem entender porque que já trocou bem no intervalo, foi substituição no intervalo. Poderia ter segurado um pouco mais, 10 minutos, 15 minutos, para poder fazer aquela primeira substituição, né? Eu não sei também se o Galciário sentiu para poder sair logo no intervalo. Até porque foi questão de esquema, porque o jogo estava igual, entendeu? Até porque, Dinei, a gente viu que o time do Ribeirãozinho, no banco do Ribeirãozinho, eles não tinham a reposição que o time do BFC tem no banco, né? É diferente totalmente. O time do BFC hoje tem jogadores que entram jogando e tem jogadores de reposição no banco. E o time do Ribeirãozinho era diferente. O time do Ribeirãozinho tinha a onzena que estava dentro do campo. De reposição fora, eles tinham ali o David ou o Alas, só. Exclusivamente esses jogadores. Os outros... E foi exatamente a mudança que eles faziam. Era só isso. E o goleiro Madison, que isso aí nem se fala, porque o Leandro também não comprometeu em momento nenhum, ele não comprometeu na partida, nos jogos que eu vi, né? Mas o time do Ribeirãozinho não tinha reposição. E o time do BFC era diferente, porque o time do BFC tinha reposição no banco e boas demais
reposição ali para entrar, qualquer um jogador ali para entrar. Agora, eu esperava também mais, como foi o caso do Filho, eu acho que ele entendeu exatamente assim. Eu esperava mais do Francildo, eu esperava mais do Nailson ali, que com a saída do Galciário, esses jogadores eram para assumir realmente essa função e fazer com que esse meio de campo ali funcionasse. E outro Mas, cara que estava infelizmente, aparecendo muito em todos os jogos do BFC era o Cabeludo, que infelizmente nesse jogo também ficou isolado. Ficou Mas por isolado, quê? né? A questão do Cabeludo não aparecer? Porque o Cabeludo joga muito na questão do ataque. Naquele jogo você viu que o Cabeludo estava voltando lá atrás, no meio do campo, para pegar a bola, para buscar a jogada. Aí, ele é um jogador para pegar a jogada do meio para frente e chegar no gol, que isso ele faz. Ele tem Faz muito potencial, bem, faz bem isso aí. Mas a bola não estava chegando nele. E Não pra, tava chegando. assim, a gente também tem que falar, não vai dizer que o BFC perdeu devido ao campo, né? Como a gente comentou, Isso, tá? não, Mas física para o é trabalho difícil. dele, para ele pegar no campo daquela qualidade, para ele pegar do meio para trás, já vai comprometer mais ainda a arrancada e a finalização Isso. dele, né? Porque Ou você então- vai ter pela frente uma série de jogadores que são marcador. Né? O time adversário, um time que joga com jogadores atrás da linha da bola, ele vai jogar sempre. Enquanto estiver no campo defensivo, ele vai estar lá no campo dele esperando. se A ele- partir do momento que passa da linha do meio do campo ali, aí ele começa a adiantar suas peças de marcação. Se ele tinha uma barreira do meio para frente, quando ele vai jogar do meio para trás, para levar essa bola, vai ter 2 ou 3 barreiras além Isso, mas daquela. vai né? perder o potencial, né? E outra coisa, vocês notaram que o BFC usou 5 atacantes, enquanto que o Ribeirãozinho só tinha 2. Só tinha E 2. permaneceu os 2. Foi. Não é isso? Os jogadores do meio chegavam como jogadores para complementar a parte do ataque. É, o BFC usou Porque 5 eu digo, olha, atacantes. a diferença ali Dois, do início ao fim. do time do Ribeirãozinho é que o Ribeirãozinho chegava o Lancaster, que vinha de trás, chegava o Marcelo, que vinha de trás, chegava o Guilherme também, que vinha de E trás, o Thiago. e mais o Olívio pelo lado, e aí na frente tinha o Cícero lá na frente, e o David. Que Quando bola tirou o aquela David, do- botou o Wallace. Que bola aquela do Thiaguinho, hein? Pois é. Na E Thiaguinho. falar uma verdade aqui também, Tuíba. No meu entendimento, o Raimundo soube ler o jogo muito melhor do que o Gilberto. Ele soube mudar o time dentro do jogo sem mudar as peças. Ele soube mudar o Exatamente. posicionamento do time. Permanecer ali O os padrão jogadores. continua o padrão firme, né? Sem Não- alterar taticamente. Ele mexeu no time taticamente sem mexer nas peças. E aí ele pegou o primeiro gol e de repente ele organizou o time melhor, fazia muita jogada, que nem o Ednei disse. O Thiaguinho jogou demais e meteu uma bola na trave ali, que quase fazia um golaço também, né? Ó, Oi. o caso do Gilberto, né? Ele poderia ter pensado no Cabeludo como uma peça de jogar, podemos dizer assim, em uma marcação do Thiaguinho, porque o Cabeludo também faz muito bem isso. Né? No início de carreira, o Cabeludo começou como volante, né? É um cara que faz esse trabalho de marcação, que poderia ter feito isso, já que tirou o jogador Galciário, que faria o trabalho na esquerda, fechando ele pela esquerda, poderia fazer esse trabalho na esquerda do time do Ribeirãozinho, né, para fazer com que o jogador, melhor dizendo, pela esquerda do Ribeirãozinho, o jogador Thiaguinho, Isso. né, para ele não ter essa subida, porque o Thiaguinho estava uma avenida muito grande para ele fazer esse trabalho. Inclusive a jogada, a gente pode notar que saía só pela esquerda, mais pela esquerda. Né? Começou a sair mais depois pela direita do Ribeirãozinho quando o Galciário saiu. Né? Quando o Galciário saiu, então o Olívio começou a avançar mais. São 8 horas e 30 minutos, estamos apresentando o programa Debate Bola pela TV Bananal. Estamos falando aqui do campeonato, né, o término do campeonato municipal, e vamos mudar aqui o foco um pouco para os jogos escolares, que são as próximas atrações. Aí temos também o campeonato de Masters, que vem também aí, está sendo proposto aí pela Liga de Governador de São Luís, do Copão Maranhão do Sul, que também vai ter a participação da seleção local aqui, da seleção do município, e a gente vai estar com certeza acompanhando todos esses jogos aí. A TV Bananal vai estar cobrindo ao vivo para todo o município os jogos que serão realizados
aqui do município. Tuíba, só lembrando aqui, tem mais uma competição também que vai se realizar agora aqui no Bananal, que é o campeonato Interbairro. É o campeonato, torneio Interbairro organizado pelo... Essa competição local aqui, só Local, site, né? Bananal. Tem alguns convidados, times de fora, Dinei? Ou só mesmo vai ser só times aqui do Bananal? No convite fala que é para os moradores de Governador Solobão, que votam e moram em Governador Solobão. Então vai ser para todo o município, no caso, Isso. né? Ele fala Interbairro, nem assim, Interbairro direcionado a Bananal. Só que ele deixou em aberto, que é para moradores e eleitores do município. Então eu creio que deve ter equipe convidada do Ribeirãozinho, entendeu? Acho que Imperatriz também vai ter alguma equipe convidada. Sempre... Setor agrícola, Isso, Palmares, Gameleira. Essa reunião está marcada, eu vi o convite marcado dia 17 de junho vai ter reunião para falar sobre esse torneio Interbairro. Esse torneio ele é society. Só sai. Vai ser disputado lá no Campo da Caema. Não tá caindo. Então mais uma competição aí, né, para a galera se movimentar, até porque nós estamos entrando aí praticamente, vamos finalizar o primeiro semestre e vamos entrar para o segundo semestre. Segundo semestre aí, até agora a gente não sabe se haverá competição no caso de futebol, que seja futebol amador. A gente não sabe se a Liga tem alguma competição no segundo semestre. A gente não está também ainda sabendo. Também houve boatos do campeonato feminino também. Não sei tem se também vai isso ter, aí, né? mas a gente não sabe se vai ter futebol amador no segundo semestre. A Liga não se posicionou sobre isso aí, nem também o secretário de esporte do município. A gente vai ainda tentar com ele, ver com ele qual é a programação que ele tem para o segundo semestre. E até em cima disso, do assunto que vamos falar agora, o internauta Olívio, que foi o nome super debatido aqui, durante o debate, está perguntando para a gente da TV Bananal: qual a previsão que vocês acham que irá acontecer com os campos de futebol do nosso município? Agora, já se encerrou o campeonato, a secretaria irá fazer manutenções e melhoramento? Qual a nossa opinião sobre o assunto? Olha, a minha opinião, Olívio, boa pergunta, você foi assim excelente na pergunta. Eu acho que já estava mais do que na hora, inclusive eu no período de abril e março, eu até falei que seria o momento apropriado para que a Secretaria de Esporte tivesse feito um recondicionamento dos campos de futebol do município, porque até então esse campo aí da sede, no caso do Bandeirão, a gente, desde que ele foi feito, a gente nunca mais viu se fazer nenhum recondicionamento de colocação de areia, de adubo, para que possa ter uma outra drenagem de grama. Aqui, o campo do Bananal, a gente não teve também até então nenhum recondicionamento também nos mesmos termos, que é a recolocação de adubo, de areia, né? E a gente está num período agora muito forte de verão. Eu espero, assim como você, que foi boa demais a tua pergunta, eu espero que você, já deu para ver que você também está preocupado com a questão, não é só das competições que vão ser realizadas, mas também com a estatura física dos campos. E eu também fico com essa preocupação, porque se nós temos, o município irá ter uma representação no Copão Maranhão do Sul, é evidente que virão seleções de outros lugares, seleções de outros municípios para fazer jogos aqui, né? Inclusive eu tenho até também, já foi sondado aqui algumas situações que haverá a participação de uma equipe aqui do Bananal na segunda divisão do campeonato de futebol. Duas equipes agora. Duas equipes. Duas equipes. No futebol da segunda divisão do campeonato de Imperatriz. E essas equipes irão mandar os seus jogos aqui no município. Aí eu já fico realmente preocupado com isso, porque são competições que são seguidas os finais de semana, né? E nós estamos num período de verão muito forte, que às vezes é preciso que haja um cuidado necessário com a parte de drenagem do gramado, dos gramados, tanto do Bandeirão como também do José Custódio, que é aqui no Paraná. Só para encerrar aqui, diga-se de passagem, é a rivalidade maior que tem aqui no Bananal. São dois times que são
que tem a rivalidade maior que vão se inscrever na segunda divisão, que é o DFC e o Juventude. Então vamos ter clássico também lá no campeonato da segunda divisão de Imperatriz, né? Com certeza, mais uma vez aí estarão se defrontando esses clássicos, e isso é bom porque com certeza essas equipes vão estar fazendo um intercâmbio também com a equipe do Ribeirãozinho, que foi campeão, e eu não digo só a equipe do Ribeirãozinho, mas todas as equipes que formaram o campeonato. Com certeza os jogadores que se destacaram mais haverão de ser convidados. Eu imagino que os presidentes das equipes estarão convidando esses jogadores para fazer parte dessas equipes. Porque querendo ou não, Para né? fazer uma equipe forte, porque uma equipe para disputar uma segunda divisão Imperatriz hoje, ela tem que ter primeiro elenco. Não forte, pode né? ser uma equipe com 11 jogadores. Ela tem que ter elenco, tem que ter jogadores para disputar um elenco, porque a gente sabe que tem a questão de desfalques com jogadores que poderão se machucar, tá, com contusões, jogadores que ficarão suspensos com cartões, jogadores que às vezes não estarão em condições plenas físicas para disputar a partida, e tudo isso aí são coisas que eu acho que os dois treinadores das equipes, os presidentes, deverão estar sentando para ver essa equipe, essa questão da reformulação mesmo, como foi colocado, né? Porque, no caso, se não fizer um elenco, como foi dito, desculpa da palavra, mas será perca de tempo. Porque se você você quer chegar, porque ela vai exigir muitos gastos, né? Então, para gastar, não adianta você colocar só por colocar. Então tem que fazer um bom elenco para chegar firme, peça de reposição muito boa. Porque se a gente for colocar os dois elencos, de certa forma, são dois elencos bons. Isso. Aliás, melhor dizendo, as 11 peças boas. O BFC é um pouco melhor a questão das peças de reposição. Mas precisamos no caso desse elenco forte, sem contar aqui, tanto da parte do BFC como da parte do Juventude, há peças que estão na primeira divisão, né? E já será vetado de jogar a segunda divisão. Com certeza esses jogadores. E o campeonato da segunda divisão vai ser forte. E é pegado. Inclusive o Marília e o JBDA vão voltar a participar da segunda divisão. Isso já prova, por aí já dá para ver realmente quem estarão disputando essa segunda divisão. Por isso a gente está aqui falando já sobre essa questão aí, porque hoje para uma equipe disputar uma segunda divisão, ela tem que ter no mínimo 22 jogadores que realmente possam entrar e sair da equipe ao mesmo tempo. Quem entra faz a mesma função de quem está fazendo já a função dentro do campo. A gente tem que ter isso hoje. E hoje está acontecendo a reunião. Inclusive hoje está sendo realizada a reunião para falar a respeito da segunda divisão. Então na próxima semana a gente já tem mais assuntos sobre essa questão aí da segunda divisão. Os dois times, né? Exatamente. Aí já vai começar aí a correria, as contratações, né? E também uma outra coisa, como foi comentado até pelo Jadson, será um campeonato à parte entre os dois times, né? Isso. Porque podemos dizer que é uma decisão, mesmo valendo 3 pontos, mas sempre foi, desde o início, quando começou essa rivalidade, sempre é uma decisão entre os dois times. É tão tal que quando um ganha do outro, tem aquela coisa, um brincar com o outro, tirar onda. Então tem uma rivalidade saudável. Né? Uma coisa que é bom para o futebol. Quando está ali dentro das 4 linhas, é muito bom para o futebol, mas quando sai, fica uma coisa ruim. A questão da agressão física é isso. Mas se for uma brincadeira saudável, é bom para o futebol. Faz com que o futebol cresça mais ainda, né? Se for no nível que teve aqui, inclusive até no debate, né? O Daniel Malgil provocado, cara, o Zé Mauro trucou e aquela coisa, e depois os dois se abraçaram ali, conversaram e tal. Se for assim, é bom demais, né? O futebol e enobrece o futebol, né? Essas brincadeiras são sempre válidas no futebol. O futebol hoje tem que ter isso. O futebol ele é disputado dentro do campo. Os resultados são feitos dentro do campo, construídos dentro do campo. Mas os atletas, além de serem atletas e defenderem as camisas de cada equipe no qual elas estão vestindo, mas você tem também que saber que do outro lado, na tua frente ali, tu tem um adversário, mas que é um ser humano igual a você e é um colega teu, mora no teu bairro, mora na tua cidade, vive o dia a dia contigo. Eu acho que você tem que ter isso também. Além de você ser um atleta, você tem que saber também respeitar o teu adversário. Saber respeitar, porque o adversário é assim.
você, no momento do jogo, você tem que saber respeitar. Se o adversário às vezes é melhor do que você, então você tem que respeitar, porque ele se sobressaiu e foi melhor, ele teve competência para se sair melhor no final do jogo do que você. E aí é que está a questão de você ter que respeitar. Estamos apresentando o programa Debate Bola pela TV Bananal, com o debate aqui hoje sobre o final do campeonato, né? E aí, os nossos ouvintes interagindo também com perguntas. A gente agradece aí a todos eles que fazem. E o Olívio, aliás, Olívio, todo o programa que a gente está, né? Ele está sempre interagindo com a gente. A gente agradece muito, porque ele, além de atleta, de bom jogador, está também ligado com a gente aqui, ouvindo as mais que a gente tem do esporte aqui. Isso é muito bom. E a gente agradece não só ao Olívio, mas também a todas as pessoas que participaram do campeonato, os dirigentes, os jogadores, os cartolas que fizeram o campeonato em si. A gente agradece de coração. Agradecendo também o Antônio, da Caxiense, que é também um internauta aqui, que fica ligado com a gente. Tem também, já tem o grupo também lá na sede do município, né? E toda vez que ele está com a gente, é sempre falando: rapaz, manda um alô pra gente aí, que a gente tá ligado aí, tá curtindo aí, né? E a gente manda um abraço para ele também. Não esquecemos não. É um cara também que gosta muito de futebol. Às vezes, até quando estava acontecendo futebol só aqui, ele às vezes vinha para cá para assistir o campeonato de março, ele estava vindo direto assistindo. É um cara que mostrou realmente que gosta muito de futebol. E a gente agradece também pela questão de estar interligado com a gente. Vamos falar um pouco também dos Jogos Escolares, que vem aí a partir do próximo dia 16 do mês que vem. Desse mês agora. Desse mês, foi feito congresso técnico, Jadson? Não, inclusive o Júnior esteve falando comigo, o secretário, que parece que, eu acho que vai ser dia 26, se eu não estiver enganado. Parece que o já dos jogos. Porque o congresso parece que vai ser dia 20, e ele fez um convite de antemão: a gente vai fazer o congresso e a gente quer apresentar a TV Bananal lá. Vamos estar lá, vamos fazer a cobertura lá do congresso. E aí é o Olimpijá, né? Como eles chamam, o Olimpijá, a Olimpíada dos Governadores de Silobão. Eu tenho uma expectativa muito boa aí para esses jogos escolares, né? Não sei os meus companheiros, mas eu estou com uma expectativa muito boa. É interessante, né? A gente pode notar que os jogos escolares é onde que muitos jogadores, podemos dizer assim, que estão subindo e tem aquela consciência do futebol, tanto na prática esportiva quanto na questão da espiritualidade ali que há do atleta, né? Então, assim, os jogos escolares, a gente vê que muitas pessoas aqui do nosso município, eles tiveram êxito na vida para o dia a dia, né? Questão de trabalho. Aqui, só aqui rapidinho para vocês. Quero ver se vocês estão ligados mesmo com a questão dos jogos. Quem foi o atleta para vocês que ele se destacou realmente nos jogos escolares? Olha, eu lembro aqui. E estava participando do campeonato. Né? Aí, matou charada. Vai disputar brasileiro, né? Disputou brasileiro. Exatamente. E aí provou, foi a revelação do campeonato, como o Daer falou agora há pouco. É dali que surgem os valores. Tem o Gutenberg também lá de Ribeirãozinho, que disputou o brasileiro. É um cara que já está, se eu não me engano, parece que está fora do município, né? Tá, e assim, eu acompanho também um pouco os jogos escolares, e quando eu vejo falar em jogos escolares, eu destaco também um cara que é batalhador e gosta e luta pelo município, né? Que é o professor Alberto, entendeu? Se empenha bastante, faz o possível e impossível para estar levando os atletas dele quando é classificado para os Gêmeos e para o brasileiro, sempre ele corre atrás, dá um jeito. É um batalhador, Alberto. Não deixando também, não deixando esquecer o Júnior Baiano, porque o Júnior Baiano não só nos jogos escolares, mas no esporte em geral, é uma pessoa que se desdobra, muitas vezes faz trabalho de 3, 4 pessoas para ver ali o evento acontecendo também. Não podemos esquecer do Júnior Baiano. Uma outra coisa com relação a esses jogos escolares, a gente vê que no nosso município, como foi comentado sobre o Churran, né, muitos talvez achem que seja um apelido, mas é o nome do rapaz mesmo, Churran, né? Que na verdade o nome dele é Matheus. Matheus Nascimento. Aí no caso... o Churran foi o que pegou. Ele inclusive até
andou falando que era um Dedé da vida. Eu falei, não, deixa mesmo o Matheus aí, o Churrão, porque o Dedé já foi lá pro Cruzeiro, foi embora e agora nem tá jogando mais. Sumiu, tá complicado, tá complicado. Vocês querem o Churrão teve uma carreira mal. Realmente. Então a gente vê aí, voltando aqui, né? A gente vê, teve o Matheus, né, o Churrão, que foi um cara que se destacou nos jogos, né? Foi para brasileiro e tudo. Teve Ronerson também, que foi um cara que teve por 2 anos entre os 3 melhores do Maranhão, né? Inclusive fez parte da seleção representando maranhense. o Maranhense no atletismo, nos 100 e 200 metros. Teve uma outra menina que inclusive até o filho que entrou no nosso debate foi um dos caras que incentivou, né? Era a Jardeanes, exatamente. Inclusive esteve em outro estado. Tricampeã maranhense em arremesso de peso, ela assim, a menina que também muito boa, assim, foi brasileiro 2 vezes. Exatamente. Ela foi 2 vezes representar o Maranhão. Tem uns meninos do Ribeirãozinho. O Miguel Cortez também, né? Chegou a conquistar a medalha, não sei se foi de ouro. Miguel Cortez, que hoje é professor de educação física, gostou tanto que seguiu carreira na profissão de educação A gente física. tem também uma equipe do Santa Rita de futsal feminino infantil que chegou às semifinais, creio que foi, se eu não estou bem enganado, do Maranhense. Né? Então a gente sempre teve vários destaques no nosso município que participaram, que começaram ali. E até a gente não vai ressaltar só a questão da parte esportiva, mas para uma vida, né? Como foi comentado com relação ao Miguel. Né? O Miguel ele começou nos jogos escolares, né? Creio que teve bom professor para ensinar, né, os fundamentos, questão da espiritualidade com relação ao esporte, e ele quis seguir carreira nesse ramo, que vários outros, o Raimundo também, que eu creio que já participou de jogos escolares aqui no nosso município, né? Entre tantos aí que a gente pode contar que fez parte desses jogos escolares. E falar em Raimundo, a gente manda também o nosso abraço para o professor Raimundo, técnico campeão de futebol, né? Um cara que fez esse trabalho aí, ficou na dele, trabalho simples, mas chegou. Por 2 vezes ele aí, na outra vez, bateu no trave e agora, né, acabou se sagrando. E diga-se de passagem, Tuíba, o Raimundo só não levou o título de melhor treinador porque as pessoas muitas vezes alegavam na hora que ia votar a questão de um problema que ele teve. Ele realmente andou fazendo algumas coisas e foi suspenso, e aí as pessoas levaram em consideração um pequeno erro dele, né, um pequeno deslize durante a competição. E aí que muitas pessoas acharam por bem votar no Wilson, né? Mas durante a votação que a gente perguntava, aí o nome dele sempre foi citado, inclusive ficou até em 2º lugar, muito por questão do vacilo, né? Do deslize, não levou o título de melhor treinador. As pessoas pensaram muito nesse caso também, mas fora isso fez um trabalho praticamente perfeito. E também a equipe do Municipal, do Ribeirãozinho, que ganhou o Municipal, várias peças que veio dos jogos escolares. Né? A gente vê Leandro, a gente vê Felipe, que estava suspenso, mas o Madison, o próprio Guilherme, o Alisson também. O Alisson, o Madison, que era o vários... goleiro, o Madison que foi o goleiro da seleção do Copão no ano passado, né? Foi o goleiro titular, terminou jogando titular, né? Goleiro titular do Copão, da seleção aqui do município, né? No Copão Maranhão do Sul, era o Madison. Que estava no gol. Não acompanhei bem, mas creio que ele fazia parte também ele que terminou como goleiro titular da seleção. Eu cheguei a trabalhar em 2013, o goleiro era o Baby, né? Já trabalhei inclusive em alguns jogos. Ano passado foi ele, o Madison que estava goleiro da seleção no Copão Maranhão do Sul. Então a gente vê que os jogos escolares no nosso município, né, antes quando era uma coisa só regionalizada, só aqui dentro, local, de certa forma não tinha aquela amplitude que tem hoje, né? Na gestão do Plácido, esse abrangeu para o estado, né? Então quando começou a sair peças, né, talentos daqui do nosso município para representar o município do Maranhense, a gente vê que deu bons frutos, que inclusive hoje é um dos municípios que, podemos dizer assim, que tem mais nome lá nos jogos escolares do Maranhense, né? Lá em São Luís. Nós vamos, inclusive, antes do Congresso Técnico, nós estaremos fazendo uma matéria com o professor Júnior Baiano para ele esclarecer para a gente qual realmente serão as modalidades que estarão disputando esses jogos esse ano.
segundo informações que a gente teve, é que não sei se é só no caso aqui do município, não haverá tênis, xadrez. O xadrez esse ano não estará em disputa. Não sei se vai ser no município ou se é só o caso da escola na qual eu tive essa informação. Mas pelo menos a informação que eu tive é que não haverá xadrez dessa escola, pelo menos é o que eu estou sabendo. Não sei se nos jogos. É uma pena porque eu acho que é uma das modalidades que hoje nós tivemos aqui. Eu lembro bem que o município teve pela primeira vez representante em xadrez no estado, lá nos Jogos Escolares do estado, foi da Escola Santa Rita, a aluna Letícia Oliveira. Ela ficou em terceiro lugar lá, jogou com a campeã maranhense, né? Eliminou a campeã dos jogos aqui, da regional aqui, Tocantina, que foi no caso a menina do Dom Bosco, e ela tirou a menina, eliminou a menina e ficou na terceiro lugar. Ela acabou se defrontando com a campeã maranhense e acabou perdendo. Mas foi assim uma belíssima apresentação, até porque era a primeira vez que ela estava jogando xadrez. Sem contar que do Iba aqui também, a gente vale ressaltar a questão do... Está um pouco mais, já está bem melhor isso, né? Mas, inclusive, você foi um professor de educação física, você conheceu, né? No início. Então, assim, era uma coisa que era meio que precário, equipamentos, né? Mão de obra para o trabalho. Hoje já está bem melhor, né? Então, assim, mas mesmo assim ainda falta mais o empenho das nossas autoridades, né? Para que nossa cidade, os nossos jovens que participam dos Jogos Escolares sejam mais bem vistos, né? Faça esse trabalho, mesmo aqueles que não vão para os Jogos Escolares, mas que estão ali para fazer um trabalho, porque assim, quando você tem em mente o trabalho do esporte, né, uma questão de você sempre procurar manter ali aquela coisa toda, você mais na frente, quando crescer, vai ser um bom cidadão também, que isso aí vale para uma vida futura, né? Estamos apresentando o programa Debate Bola pela TV Bananal, com a interação dos ouvintes aí. A gente agradece a todos aí que estão interagindo com a gente. E agora vamos falar um pouco também futebol regional. Temos aqui o nosso Dinei, que teve pelas hortes Cavalina, acompanhando, né, o treinamento do time do Cavalo de Aço, e vai passar para a gente aqui algumas das peças aí que chegaram para se reintegrar à equipe do Cavalo de Aço e contar para nós como é que está parte aí da vida do campeão maranhense aí de 2015. Bom, eu sou desde 2005, me engano, eu comecei a gostar e a torcer pelo Cavalo de Aço. O que acontece? Sempre que eu posso, eu acompanho. Às vezes tem um tempinho, eu acompanho. Inclusive eu faço parte do grupo no WhatsApp do Cavalo de Aço. E o Cavalo de Aço está montando uma equipe forte, pegando alguns atletas de outros times do Maranhense que foram bem nos seus times, no caso do Moto, do São José. Era o mesmo que poderia acontecer aqui nesses dois times, que é o Juventude e o UFC, que estão pensando em colocar na segunda divisão Imperatriz, que fizesse isso também, procurasse os atletas do Ribeirãozinho, do Caxiense, alguns atletas se destacaram nos seus times, para estar formando uma grande equipe e disputar em alta qualidade, entendeu? Junto chegar bem. Isso. E o Cavalo de Aço, a última vez que eu comi o treino, estava com 20 jogadores, esperando ainda mais 8. Eles querem fazer um grupo com 28 atletas, entendeu? E agora também tem um jogador Romulo que vai se apresentar agora, que é um lateral esquerdo aí, recém-contratado. Está chegando. Bom jogador. Isso, bom jogador. E assim, a gente está sempre acompanhando e tentando passar também e fazer com que o Imperatriz ganhe mais torcedores do que já tem, entendeu? Que, aliás, assim, quando a pessoa vê a gente torcendo pelo Cavalo de Aço, diz assim, rapaz, o time é bom também, vamos dar um incentivo, porque é da nossa região, representa aqui o sul do Maranhão, e eu me sinto assim, feliz por ser um torcedor do Cavalo de Aço, por passar essa imagem de um torcedor fanático e apaixonado pelo Cavalo de Aço. O time do Imperatriz, além de ter sido campeão, a gente vale também ressaltar que temos jogadores que foi campeão com a equipe do Imperatriz
que é daqui do município. A gente tem que ressaltar isso, né? E por isso, por que a gente está destacando também a questão do Imperatriz, das notícias do Cavalo de Aço? Além do time estar na competição da Série D, ele vai estar também ano que vem disputando a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, que são duas competições de alto valor a nível nacional, e esses jogadores vão estar sendo vistos aí por todo país, né? E por que não dizer até para o mundo, porque temos também a TV Interativa que faz a cobertura desses jogos e transmite para todo mundo, né? Assim como a TV Bananal também, que está aí transmitindo para o mundo aí o futebol do município, despontando aí para todo lugar do Brasil e do mundo. Isso aí, Temos aí torcedores nos Estados Unidos aí que estão interagindo com a gente, né? O nosso colombiano lá, Figueira Chacon, está na Colômbia. Exatamente, a gente manda o nosso abraço para ele, é do coração, como diz ele. A gente vai manda aqui o nosso abraço para ele, né? E dizer para ele que continue aí divulgando a nossa ideia. É uma ideia que a gente tem. E falando assim, Tuíba, questão do jogador aqui, nós tem o Fagundes, né? Que fez parte agora do time campeão do Imperatriz. O Olívio também. E já se passou, reintegrou, isso, né? já O Fagundes que se reintegrou. O Olívio aqui. também passou pelo cavalo. O Jackson também. Isso, e o Rogério, o David Maranhão também, no caso conhecido, que é o David Maranhão. São o pessoal aqui do nosso lugar que estava lá no cavalo. Sem falar também, Tuíba, que tem um rapaz que também passou lá pelo cavalo, que é o Ideaço, conhecido como Pé de Barra. Né? Teve também sua participação lá no Cavalo de Aço, na gestão de Vinícius Saldanha. E temos aí uma promessa muito grande aí do Felipe, né, que segundo informações é para ser levado lá para o Imperatriz, para fazer um teste lá no Imperatriz, e quem sabe, porque um jogador foi o melhor jogador do campeonato, tem um potencial muito grande, jogador novo, 20 anos, né, que tem tudo para se despontar aí como um grande jogador. O Imperatriz já contratou o Ranieri, que é goleiro, teve a perda do Jean, né? Mas é um jogador experiente, tá aí, era do Moto, estava no Moto, veio para o Imperatriz. O jogador também, o Railan, que estava no Moto também, a prata da casa, voltou, está no Imperatriz. Tem o lateral esquerdo que foi contratado, o Rômulo agora, era Marília aqui, passou pelo Marília, JV, está também no time do Imperatriz. E outros jogadores também que estão sendo contactados aí para fazerem parte do time do Imperatriz. Sem falar que nós estávamos lá no acompanho treino, aí tem a conversa dos torcedores, falaram que o Jean, na verdade, falta só o Sérgio Frota assinar, liberar o homem, entendeu? Parece que ele vai surgir e voltar lá. Na verdade, ele falou que o interesse dele é defender as cores do Imperatriz novamente esse ano. E o Imperatriz que vai ter como adversário o Interporto do Tocantins, que nós tivemos informações lá da partida da final do Interporto contra o time do Tocantinópolis. O Interporto foi vice-campeão, né? O Tocantinópolis foi campeão, era beneficiado por 2 empates e acabou empatando em 0-0, e o Interporto ficou como vice-campeonato. O Interporto que fará a primeira partida contra o Imperatriz lá em Porto Nacional. O Imperatriz jogará no dia 19 contra o Interporto. E olha, para falar a verdade aqui para vocês, pelo time que eu vi, na verdade, aquele time do Interporto não vai fazer medo para o Imperatriz, não. Agora, tem também a questão de que o time foi vice-campeão, com certeza tem um treinador que é muito bom, o Neto Oliveira. Ele é um cara experiente, rodado, e com certeza ele vai reformular aquela equipe. Para jogar uma série dele, vai reformular aquela equipe. Só lembrando aqui, que o Tocantinópolis foi campeão e tem um ex-jogador Imperatriz lá, né? Ricardo Feltri é o capitão da equipe Tocantinópolis, foi campeão. Inclusive ele foi campeão em 2005 com o Cavalo de Aço. Isso, na época de Ralph. Isso, e agora, 10 anos também que o Imperatriz ganhou, ele volta a ser campeão no Tocantins. Uma coincidência, porque o Imperatriz também campeão aqui, né? E aí, para vocês verem como é que certo, né? A gente viu aí que tem já valores que a gente sempre fala que essa região aqui é um grande potencial de celeiro de jogadores, e jogadores muito bons. A gente espera que o Imperatriz possa fazer uma boa campanha nesse campeonato, que o torcedor
possa ir ao estádio, porque o time precisa do apoio da torcida. Está montando um bom time, a diretoria está fazendo um bom trabalho, vem prestando um trabalho excelente, um trabalho com confiança, e o torcedor precisa muito ajudar o time do Imperatriz. A gente viu aí que do meio por fim do campeonato, a equipe, a diretoria do Cavalo viu que era necessário uma reformulação, né? De imediato. Exatamente, é total que o Vinícius, quando chegou, creio que ele fez as exigências dele porque o Vinícius a gente conhece, né? De Sampaio, daqui também do Cavalo, que é um cara... em 2013 com o Mike em cima do Imperatriz, do próprio Imperatriz. Exatamente, é um cara que já rodou o Maranhão todo, é um cara que ele não veio só para vir, ele quer vir para fazer um trabalho para ser campeão, né? E a gente notou que depois que ele veio, mudou, né? Mudou. E é um cara que ele, eu creio, pela equipe que o Cavalo de Aço tem, que ele vai fazer um bom trabalho nessa Série D, na Copa do Nordeste também, que ele vai estar com certeza, e também na Copa do Brasil, né? Porque se a gente for colocar, a Copa do Brasil seria um caso à parte, mas a Série D e a Copa do Nordeste é um caso que vai ter vários jogos para ele fazer o trabalho dele, né? A Copa do Brasil seria um tiro complicado, né? Seria mais também, seria mais na questão financeira, né? Porque provavelmente vai pegar um time de Série A ou Série B, de grande porte, exatamente. E aí vai a oportunidade de encher o estádio, né? E aí a galera vem para prestigiar, mas a questão de ganhar, alçar voos mais altos, eu acho que manter o mais difícil, né? Questão de estrutura também. E pro jogador é bom, porque ele enfrentar uma equipe forte, a questão da visibilidade também, né? Ele ia ter uma vitrine, né? E vai servir até também como laboratório, porque o time vai pegar pela frente um Bahia, vai pegar um Ceará, vai pegar um Fortaleza, um Vitória, vai pegar uma série de equipes grandes aqui do Pará, também que virão Paysandu, Clube do Remo não, porque... Não, mas aí já é Copa Verde. Já vai para a Copa Verde. Ele pega Sport, pega Bahia, pega Vitória, são equipes... pega Náutico, gigantes do futebol, né? Aqui do Nordeste. São equipes gigantes do futebol, né? Equipes de Série A e B. Fortaleza. O próprio Sampaio, né? O Sport é Série A, o Sampaio. A gente vê que realmente vai ser uma competição muito difícil para o Imperatriz. Por isso é que a gente, às vezes, a questão da Copa do Brasil, até se o time passar para a segunda fase, melhor. E aonde der para ir, porque isso também vai depender muito da participação do Imperatriz nessa Série D. De acordo com a equipe que montar para essa Série D, o time poderá ir mais longe. E outra, a Copa do Nordeste hoje está sendo uma vitrine tão grande que tem time lá do Sul querendo participar da Copa do Nordeste. A própria Globo, que não transmitia nada, Sport TV, agora todo mundo já está com um cronograma para calendário. Porque tem campeonato estadual que não tem audiência. E a Copa do Nordeste não. Inclusive, amigos, surgiu a possibilidade do Flamengo e o Fluminense, que brigaram com sua federação carioca, eles quiseram participar da Copa do Nordeste e disputar o Carioca com o Sub-20, Sub-23 e o principal participar da Copa do Nordeste, para ver o tamanho da visibilidade do nível que está outra coisa, né? Nordeste de futebol. A gente vê que Copa do Nordeste, a Copa Verde, né? Isso. Que é o pessoal da região norte, né? E a gente aí tinha Sul Minas, Rio São Paulo, tinha todos esses, surgiram todos juntos, né? E esse Rio São Paulo, Sul Minas, dos 13. exatamente, morreu esses, mas a Copa do Nordeste ela sempre teve, nunca morreu, né? Isso. É total o valor imenso que está tendo. E isso até também é um valor pelo seguinte, eu vejo assim também que é até um meio das próprias equipes elas estarem sobrevivendo durante essas competições das equipes do Campeonato Brasileiro. Porque às vezes paralelo a essas equipes aí, porque as equipes ficam sem atividades, né? Elas praticamente não têm oportunidade de participar do Campeonato Brasileiro e aí acabam ficando sem atividade. No caso aí, ela é mais voltada para o início do ano, né, Tuiba? A Copa do Nordeste. Então, assim,
são duas competições, o estadual como a do Ela Nordeste. é paralela, né? São paralelas, né? Exatamente. Mas eles já começam um trabalho ali no início do ano, não? Porque assim, voltando à questão do Imperatriz que a gente está colocando, o Imperatriz, quando não vinha fazendo um bom trabalho, que, não sei o porquê que a diretoria não estava, talvez, tendo essa visão além da realidade do time, né? Aí quando fazia só esse trabalho de estadual, montava o time só para jogar, acabava aqui. Isso. 3 meses, que era o campeonato, e pronto, acabava, não tinha mais nada. Mas a equipe não Né? existia. E hoje não, hoje a gente vê que é o ano todo cavalo de aço no trabalho, que já ajuda para uma próxima temporada, né? Que isso vale de temporada. Quando você treina 3 meses ali, aliás, 1 mês antes do campeonato, aí passa aqueles 3 meses do campeonato ali, naquele trabalho, quando acabou, para começar de novo vai ser complicado, mas se você tem uma base o ano todo já é bem melhor. É o que acontece com as equipes grandes do futebol brasileiro. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, apresentando aqui o Debate Bola pela TV Bananal, e falando agora um pouco aqui rapidinho, para fecharmos aqui o nosso programa hoje, destacar um pouco aqui do Nacional, que só são notícias assim. Começou aí, amigos, a dança dos técnicos. O time do Palmeiras dispensou o Oswaldo Oliveira e já tem na mira o Marcelo Oliveira. também. Dar só o primeiro nome. Exatamente. Sobrenome continua, Oliveira, né? Nome. É um bom técnico do ex-Cruzeiro aí, tem uma rodagem assim tanto. Tá? O Vasco da Gama está em crise, e é grande a crise, não é pequena não. Não tá? ganhou nenhum jogo, né? Não ganhou nenhum jogo. O time tem problemas internos, como o caso do próprio Bernard, acabou discutindo com o torcedor pelas redes sociais e acabou, o torcedor foi lá, adentraram o campo, mais de 40 torcedores no treino lá, pararam o treino do time, ele foi afastado do time, o Marcinho e outro jogador lá que não me recordo o nome, isso, foi rescindido os contratos, e eu digo já para vocês, antecipo bem aqui, o Dorival está mais do que na hora porque não está dando certo. Foi campeão estadual, mas a visão do Dorival ainda é a visão do campeonato estadual. E campeonato brasileiro, com aquele time que o Vasco tem ali, não dá para ir. É uma coisa, né? O Vasco ele veio da segunda divisão, mas tem bons jogadores que veio para somar, mas a mentalidade ainda está de segunda divisão. Segunda divisão, e contratou jogadores que já estão com a idade muito avançada, jogadores ali. Um time para hoje, para a Série A, que é série especial, tem que ser um time de ponta, que possa descontar. Olha o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, né? Pois é, vocês veem, Palmeiras está aí atrás de jogadores, está contratando de todo lado. Já contratou 21, né? Já contratou 21, já dispensou o treinador, não deu certo, já está atrás de outro. E futebol hoje para a Série A, o Campeonato Brasileiro, é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Não dá para se jogar com qualquer time. Arriscamente dizer que o mais disputado, porque são mais equipes que estão ali ao título, diferente. Vamos dar um exemplo do Espanhol. O Espanhol é Real Madrid, Barcelona. E às vezes, né? E às vezes vem um ou outro. O Atlético, às vezes o Atlético. Então assim, Lá já sabe quem é o campeão. Assim, complementando o raciocínio do meu amigo da Eco, vamos aqui para o campeonato inglês. Diga o nome dos favoritos ao título do campeonato inglês. E sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos, né? É Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool e às vezes Manchester United. No espanhol só tem 2 ou 3. No italiano agora é só a Juventus. Todo ano todo mundo só a Juventus. Agora no Brasileirão você tem Inter, você tem Grêmio, você tem Corinthians, você tem São Paulo, você tem Flamengo, você tem Cruzeiro, você tem Atlético e várias equipes. E sempre chegando uma equipe pequena para atrapalhar também, né? Isso. Deixa eu falar aqui a respeito dos técnicos. No meu ponto de vista, vocês acham que o problema são os técnicos ou a diretoria dos times? Porque o que a gente se vê é só um rodízio de técnicos. Os técnicos são os mesmos. Exatamente. São os mesmos técnicos. Não muda, não está aparecendo ninguém novo. Por isso então é que eu não sei se é os técnicos ou se são a diretoria. A minha questão é a diretoria, né? Porque os técnicos são mesmos. Ou seja, eu acho que tem que haver a o do contratação. Fluminense foi ser técnico do Vasco, e o do Vasco do Botafogo ia ser sensivelmente. E vou dizer, olha, para vocês aqui, Vanderlei saiu do Flamengo e foi pro Cruzeiro. Isso. Né?
O treinador do Fluminense foi pro Flamengo. Flamengo. E o do Palmeiras, pode contar no dedo, vai pro Vasco. É. Eles vão contratar, vão demitir o Dorival e vão contratar. E o Vasco, como é peixe menor, vai ficar na geladeira. Aí será se o Vanderlei Luxemburgo vai mudar a filosofia de treinamento dele? Dois treinadores aqui, mas o Vanderlei já mostrou que pegou um time que tem elenco, ele já mostrou o trabalho dele, já colocou o dedo dele lá. E vocês veem, 2 treinadores que eu estou apostando aqui que provavelmente estarão nas hostes lá do Vasco. Ou o Oswaldo Oliveira, ou aquele Marquinhos do Curitiba que também caiu. Também do Curitiba também caiu. Exatamente. A dança das cadeiras a bruxa tá solteira. Se eu não me engano, já é o 7º, né? Já é o 7º que cai. Será se o cara, o treinador, ele é aquele seguinte, o Vanderlei trabalhou no Flamengo e ele vai trabalhar no Cruzeiro outra maneira do que ele trabalha no Flamengo? Não, Será geralmente que a gente ele, raciocina. né? Eu Mas acho que envolve mais a questão da diretoria, Vale o ressaltar apoio que também ele não tem. eu que acho. a questão cultural do nosso país é diferente de uma questão cultural da Europa, Isso, né? bem lembrado. Ó, Ó, Europa, nós temos treinador ali que estão com 20 8 anos, tem 20 anos. 20 anos, Isso. o Arsene Wenger, treinador do Arsenal, Isso. tá com 20 anos lá. E a gente não vê o Arsenal ganhar praticamente nada, mas tá lá. O treinador passou 20 anos, 15 Manchester. anos sem ganhar o título, o do Manchester lá, que se aposentou agora. Esqueci, me fugiu o nome dele agora. Mas ele passou uma boa temporada sem ganhar Então a título. gente vê lá que a cultura é diferente lá, né? A gente vê que, infelizmente, nosso Brasil pouco se respeita o ídolo no momento, né? Aí a gente vê aí um exemplo, até agora, o Sheik, que fez muito pelo Corinthians, né? Teve aquela época que teve o problema lá dele, do selinho, né? Caso a parte dele lá, e os caras já começaram o torcedor fazer sacanagem com ele, né? Querer bater, agredir o cara. Então a gente vê, né? Que foi um cara que deu o título mundial, podemos dizer assim, Isso, pro Corinthians. pro Corinthians, né? Porque ele ganhou a Libertadores, né? Então daí teve ele seu O que mundial. o né? Tite falou numa entrevista essa semana, ele disse: por que esses jogadores que foram campeão mundial hoje são jogadores que estão sendo menosprezados? Que é o caso do Sheik, do Elia e do Guerreiro. E o Guerreiro foi embora de graça. Pois é. Exatamente. Então, pessoal, estamos chegando já ao final do nosso programa. Da Ayrton aí as suas considerações finais para que a gente possa... Quero agradecer, né, mais uma vez por estar participando aqui do Debate Bola pela TV Bananal, e quero dizer que é uma imensa satisfação estar tendo você como nosso telespectador. Se não fosse você, o programa não estaria no ar, a TV não estaria com a audiência que está, e quero dizer a todos que nos assistem, a gente sempre vai estar aqui para fazer um bom trabalho para vocês. É isso aí, galera. Boa noite. Agradecer aqui a oportunidade da nossa TV Bananal, Rádio TV Bananal, e dizer que a gente prepara para o próximo encontro transmitir ao vivo através da Rádio TV Bananal o programa Debate Bola. E nós só tenho a agradecer e pedir que vocês continuem sempre dando essa força pra gente, e TV Bananal compartilha essa ideia. É isso aí, galera. Muito obrigado por mais uma vez estar aí com a gente, assistindo a gente aí. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da audiência. Como a Ednei disse, próximo programa vamos nos esforçar ao máximo para estar sendo transmitido ao vivo pela rádio. E é isso aí, eu só tenho a agradecer a todos e meu muito obrigado. Nós queremos agradecer o nosso diretor, em primeiro lugar, né, por estar nos auxiliando aqui no programa, né, e os nossos colegas todos aqui que fizeram parte hoje dessa mesa redonda. E eu espero contar novamente com eles numa outra oportunidade aí, próximo programa, como o nosso Dinei já falou. A gente vai estar, além da TV, vamos estar também ao vivo no rádio, tá certo? E vocês que são ouvintes, que ficam interagindo pelas redes sociais, continuem compartilhando a ideia, TV Bananal e Rádio Bananal, que nós vamos estar passando aí tudo sobre as novidades do esporte, as ações do esporte, o que é de esporte no município, no local aqui, região, a gente vai estar contando tudo para vocês. Esperamos contar com vocês, na participação de vocês. O nosso abraço.